Olá! Chegamos ao fim dessa jornada de conhecimento e transformação que nós construímos juntos nesses 6 encontros. Seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje nós temos uma aula de revisão, mas aqui sempre tem espaço para aprender algo novo. Então, fique com a gente nessa aula até o final, porque tem coisas novas, novos conhecimentos que eu vou trazer aqui hoje, passando pelo que a gente estudou aí nas últimas 5 aulas. Então, já vamos lá compartilhar a nossa página, mas eu também quero saber e quero te estimular a compartilhar comigo como foi essa jornada para você, o que você aprendeu, o que você já colocou em prática, né? E as coisas que você tem realizado e percebido a partir dessa prática, dessas técnicas que foram ensinadas aqui. Então, vou compartilhar aqui a nossa tela da aula de hoje. Aula 6, revisão e algumas orientações gerais e principais para a gente encerrar esse curso. Mas eu deixo um convite especial para você que gostou de tudo que aprendeu aqui, que gostou da didática, das coisas exclusivas que você aprendeu aqui nesse curso, que não tem nos outros cursos de oratória. E se você se identificou e quer continuar evoluindo, investindo no seu desenvolvimento pessoal, para tornar-se um comunicador cada vez melhor, mais eficiente, estratégico, já fica o nosso convite para que você esteja acompanhando lá na nossa página do Dica de Oratória no Instagram, para saber de todas as novidades, dos lançamentos de novos cursos. E olha, para mim vai ser um privilégio ter você novamente comigo em um novo curso, vai ser maravilhoso. Vamos para o nosso resumão de hoje. Quando nós começamos essa jornada aqui, nós falamos sobre a importância de ter uma clareza sobre o que realmente importa na nossa mensagem. Basicamente, é resumir em 30 segundos o mais importante do que nós queremos falar. Qual é o tema central? Quais são os argumentos que sustentam esse tema central? E qual é o benefício que está sendo entregue? Qual é a vantagem? O que se ganha com isso? Então, esta é a regra dos 30 segundos. Depois, eu reforcei com vocês e quero falar aqui novamente que não basta só olhar para a sua comunicação e o seu discurso e identificar esses 3 aspectos que eu mencionei agora. É importante que você traga do campo das ideias para a linguagem verbal, que você traga da linguagem escrita, do campo das ideias para a linguagem escrita, da linguagem escrita para a linguagem verbal. Ou seja, que você fale para alguém, apresente para alguém em 30 segundos essa sua ideia e depois valide com perguntas para ter certeza de que a pessoa entendeu plenamente a sua mensagem antes de falar essa mensagem para a pessoa a qual ela é destinada. E aí, a gente também falou muito aqui nessas aulas sobre não encher linguiça, foco no que é mais importante, concentrar naquelas informações que são as mais atrativas, né? Para que a sua mensagem seja eficiente e eficaz. Então, nada de discursos muito enrolados. Pense que tudo que você falar tem que trazer um ganho, um proveito para a pessoa que está te ouvindo. Se você fizer isso, a sua comunicação vai ser sempre muito mais atraente. E aí a gente também aprendeu aqui que essa história de decorar discurso é coisa do passado. Os comunicadores modernos memorizam as informações principais do seu discurso e, sim, usam um ponto de apoio, seja uma ficha com os tópicos principais, números, algum nome de autor, de algum produto que seja importante, que você não possa errar. Essas informações são as que devem ser anotadas e você deve levar e usar na hora da sua apresentação. Não tem problema nenhum consultar a sua ficha, ler um dado, um número, uma informação como essa. O problema é falar errado, passar para os seus ouvintes alguma informação errada, porque ficou com vergonha de levar a fichinha ou de levar o celular com um bloquinho de notas. Isso não é bom, porque uma comunicação eficiente é uma comunicação que traz verdades, que traz coisas que são realmente certas, corretas. Então, a gente aprendeu isso lá na técnica de memorização. Então, nós aprendemos que quando temos uma ideia, um tema na nossa mente, e quando trazemos isso para o papel, nós colocamos o nosso cérebro para trabalhar.
E aí a gente escreve, reescreve, e ele, o nosso cérebro, vai aprimorando, lapidando essa ideia. E quando a gente pega essa ideia de um parágrafo e transforma em uma frase, nós estamos também trabalhando a nossa capacidade de síntese, ou seja, de conseguir apresentar aquilo, assim como na regra dos 30 segundos, em um mínimo de tempo possível, sem perder a riqueza do conteúdo que a gente quer passar para o nosso ouvinte, que é algo que vai nos ajudar caso a gente tenha uma situação que tem pouquíssimo tempo para vender uma ideia, ou para falar algo, ou para convencer alguém, para que a gente consiga ser mais convincente. Quando a gente desenvolve essa capacidade de síntese, a gente consegue também um melhor desempenho nesse processo de ser mais convincente. E aí, nós falamos também aqui sobre fala de efeito, sobre a importância de chamar o nosso interlocutor pelo nome. E também aprendemos aqui que não é simplesmente repetir o nome da pessoa que está nos ouvindo o tempo todo. Nós aprendemos que temos que fazer isso com estratégia, escolher daqueles que estão nos ouvindo quem são as pessoas que a gente precisa quebrar o gelo, trazer para o nosso time, ou ainda, numa plateia em que você não conhece ninguém, mas que tem apenas uma pessoa, que talvez foi a que te convidou para falar, você também gera um sentimento de familiaridade, que não só é bom para quem está te ouvindo, como também para você, para que você tenha naquela pessoa um ponto de apoio, alguém que é conhecido, que já é mais familiar. E aí você usa a técnica de, em algum momento da tua fala, mencionar o nome dessa pessoa. Isso nós aprendemos na nossa aula, que trouxe uma técnica para sermos mais convincentes e, de certa forma, também uma técnica para quebrar o gelo. Ela é também uma técnica que está dentro da área de conexão. E conexão com a audiência é algo muito importante. E aí eu deixei isso aqui para o final do final, porque eu prometi que, mesmo sendo uma revisão, um resumão, eu ia trazer novos conhecimentos. E aí eu queria falar com vocês sobre conexão. E queria trazer aqui à memória de vocês algo que aconteceu lá no Boas-Vindas desse curso. Eu vou encerrar esse compartilhamento aqui, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu fiz no começo desse curso, lá na parte do Boas-Vindas, que foi para gerar conexão com vocês. Então, vou voltar a compartilhar a tela aqui para explicar na prática, mostrando aqui de uma maneira bem visual para vocês do que eu estou falando. Aqui, muito bem. Vejam, esse é um recurso que é muito interessante para vocês e que vocês podem usar em duas situações. Quando a mensagem de vocês vai ser apenas falada e quando vocês têm um recurso visual. Por exemplo, eu hoje aqui tenho esse recurso visual das telas. Pode ser que você tenha um projetor em que você vai poder apresentar alguns slides. Essa técnica de conexão, que é um bônus e que eu vou te ensinar aqui nessa aula, porque você ficou até o final e veio assistir mesmo sendo uma revisão, então você vai ganhar esse presente. Essa técnica de conexão é muito legal, é simples e ela gera uma conectividade incrível, fantástica com quem está te ouvindo, que é você revelar um pouco mais sobre você. Então, veja como é que eu fiz isso aqui de uma maneira bem visual, como é que eu construí a minha etapa de conexão com vocês logo no começo do curso. Então, eu falei um pouquinho da minha experiência, da minha expertise, eu abri um pouco sobre meu trabalho, minha experiência profissional, mas o pulo do gato mesmo da conexão está aqui, nesta tela. Este é um recurso que eu aprendi investindo em um curso de andragogia. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula que eu busquei me especializar no ensino para adultos? Porque o adulto aprende de uma maneira diferente da criança. E uma das coisas que eu aprendi nessa especialização, que é uma regra de ouro que eu levo para a vida e que não é válido só para quem é professor, e talvez você esteja me assistindo e seja professor, então ótimo, maravilhoso.
Mas, se você não é, também pode ser favorecido com a aplicação desta técnica de conexão com a sua audiência, com as pessoas que estão te ouvindo. Veja, como é que você se sente familiar a outra pessoa? Quando você conhece mais sobre ela, quando você conhece algo da intimidade dela. Porque não é verdade que poucas pessoas sabem que você gosta de pizza. Geralmente, as pessoas que te conhecem, convivem com você, talvez trabalham contigo ou estão até mesmo dentro da sua casa. Então, quando você traz uma coisa da sua intimidade e apresenta para as pessoas que estão ouvindo, e é claro que tem que ter muito cuidado com o que você vai apresentar, e eu sugiro que você escolha algo que seja um potencial gerador de conexão. E aí você vai me dizer, Teves, eu não entendi. Vou explicar. Vamos lá. Eu amo pizza, mas vamos e venhamos. Pizza é talvez a comida favorita de 40% da população brasileira. Não sei, estou chutando. Ou seja, é uma comida que as pessoas amam. É a minha comida, e para mim é a minha comida favorita. Então eu trouxe aqui uma coisa da minha intimidade, mas veja, com um certo cuidado. Não é algo que fere uma intimidade, que seja algo muito particular. É algo que não tem problema nenhum que eu compartilhe com vocês. Que eu não vou ser julgada, que ninguém vai achar estranho que eu compartilhe, sabe? Então, é essa técnica que eu quero trazer aqui para vocês como um bônus. Que vocês escolham na hora da sua apresentação, se vocês tiverem a oportunidade de falar um pouco sobre vocês, que vocês compartilhem alguma coisa da intimidade de vocês. Aqui eu trouxe isso num boas-vindas. Nem sempre você vai ter a oportunidade de fazer um boas-vindas na sua fala. Então, como que eu uso isso, Teves, em um outro contexto? Eu vou tirar aqui, porque eu também quero rapidamente só dizer que eu coloquei que sou cristã, que sou esposa, que sou mãe. Coloquei um toque de humor dizendo que eu sou tagarela. Todos esses elementos, eles estão apresentando para você quem eu sou de verdade, para que você se sinta como se me conhecesse, como se eu fosse alguém que já tem mais familiaridade com você. Porque lembra que eu falei que quando a gente sente que tem mais familiaridade, a gente fica mais aberto a ouvir a outra pessoa e a concordar com ela? Então, essa é uma técnica que eu usei lá no comecinho e deixei para explicar para vocês aqui no final, porque eu quero muito que depois de tudo que vocês aprenderam, vocês possam turbinar ainda mais a comunicação de vocês usando esse gatilho. Essa técnica é um gatilho mental de conexão. Tá, tudo bem, mas Teves, olha, eu não vou ter slides, então eu não vou poder colocar lá a foto dizendo que eu sou mãe ou que eu sou pai, né, de uma criança, de um adolescente fofo, que vai aparecendo a foto, as pessoas já vão dizer, ah, aquele fofo, e já vai gerar uma conexão. Não, isso não vai se aplicar na minha vida, não tem problema. Então, a gente vai aqui rapidamente entender como que você pode usar isso se você não tiver um auxílio visual, como um PowerPoint, que você possa apresentar numa tela atrás, do seu lado, ou aqui no meu caso, com o recurso do audiovisual na tela. Digamos que você só tenha lá um microfone, seja o seu único recurso, ou nem mesmo um microfone, você esteja numa sala em que estão os teus ouvintes e você. Como que você pode utilizar o gatilho da conexão? Existem algumas formas. No começo da sua fala, você pode compartilhar alguma coisa do que aconteceu naquele dia. Então, você pode dizer assim: boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos aqui, é um prazer poder conversar com vocês hoje. Nós vamos falar aqui hoje sobre os resultados do primeiro trimestre. Estou criando um cenário, né? Mas antes de compartilhar os resultados do primeiro trimestre, eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo hoje. E é uma coisa curiosa, mas que tem tudo a ver com o que eu vou falar para vocês aqui hoje. E aí você conta algum episódio que aconteceu naquele dia, se de fato o episódio puder ser conectado com algo do que você vai falar. E digamos que esse episódio foi o seguinte: foi o seu filho te perguntando sobre um número, sobre um cálculo, sobre algo assim. E aí aquela situação do teu filho te fez lembrar que você precisava trazer os números de uma forma mais leve, mais visual, para apresentar para aquele pessoal ali, porque, né, afinal de contas,
por mais que aquela plateia entenda muito de números, o número pode ser uma coisa meio chata, né, para alguns. Então, quando a gente consegue colocar ele de uma forma mais leve, a reunião também flui melhor. Digamos que seja isso. Ah, Tevis, mas naquele dia da minha apresentação não aconteceu nada. Não tem problema. Aconteceu algum episódio que você pudesse usar para gerar uma conexão com essas pessoas? Algo que aconteceu contigo. Veja, você está o que você vai compartilhar? Algo íntimo da sua vida. Aconteceu com você, não aconteceu com o grupo todo, não aconteceu com quem está te ouvindo. O simples fato de você compartilhar algo que aconteceu só com você já vai gerar uma conexão, já é um traço de intimidade. Ou você pode, como eu ali usei a história de uma comida favorita, você pode usar um hobby. Só que veja, pessoal, tem que ter um cuidado para usar essa técnica da conexão, porque tem que fazer sentido com o que você vai falar. Porque se você só soltar que você gosta de comer pizza ou que você gosta muito de futebol, pode ficar uma coisa um pouco sem sentido. Eu vejo muitos líderes usando muito bem, os homens principalmente, analogias de futebol. E aqui uma dica: talvez tenha que ter um pouco de cuidado, ou melhor, tem que ter um pouco de cuidado com relação a times. Times em alta, times em baixa. Porque, veja, essa técnica é para gerar conexão e não rejeição, ok? Então, se você fizer alguma piadinha de algum time, por exemplo, ou um comentário de alguém que está embaixo, um time que está em baixa, e entre os seus ouvintes, alguém ali torcer para aquele time, pode acontecer um efeito rebote. E essa pessoa, ao invés de se abrir para ouvir e estar mais propenso a concordar contigo, que ela se feche, talvez até fisicamente, como eu estou fazendo aqui agora, e não preste atenção em nada do que você vai falar. Então, essa técnica da conexão é muito legal, ela é muito especial, mas precisa de um pouquinho de cuidado, tem que acertar a mão na hora de utilizá-la. E, Davis, eu não encontrei nada que eu consiga conectar com esse tema que aconteceu comigo, ou que seja um hobby, ou que eu tenha visto alguma coisa na TV e eu lembrei, né, lembrei de compartilhar lá porque eu vou tirar uma lição disso. Não teve nada. Ok, tudo bem. É melhor deixar, então, a apresentação sem esse gatilho específico da conexão do que colocar algo que vai ir contra você como comunicador ou que vai prejudicar a sua mensagem. Vamos voltar aqui para a nossa tela e, passada essa dica, então, da conexão, eu quero ainda lembrar vocês sobre a técnica da respiração, do quanto é importante que você respire adequadamente, de uma maneira pausada, que encha o seu pulmão, sem pressa, solte o ar pela boca, que você esteja numa posição confortável ou em pé, né, com a coluna ereta, para fazer essa respiração. Você encontre um lugar que você esteja tranquilo para fazer isso, e um lugar que não tenha nada que desvie a sua atenção. E aqui também que você pense que você, naquela história que eu contei aqui, que você não corre um risco real, que está tudo bem. Agora você sabe que todos esses sintomas estão acontecendo com você porque o seu cérebro achou que você estava em perigo. Então você precisa mostrar para ele, primeiro, por meio da respiração, e depois também com afirmações de que está tudo bem e que ele pode, então, dar os comandos para que o seu corpo volte no estado normal, para que você faça uma apresentação eficiente e que seja um momento agradável para você. E essa dica da respiração vem associada com a dica da água, né? Sempre tenha água por perto, hidrate as suas cordas vocais, isso é muito importante. Então, fica aqui como uma dica bônus. Tome muita água, porque a água é maravilhoso para a voz, vai te ajudar muito, vai hidratar suas cordas vocais. E aí, vocês estarão prontos, depois de todas essas dicas, para arrasar com uma comunicação super eficiente, envolvente, convincente. E eu amo poder estar com vocês em aula, é algo que enche meu coração de alegria. Por isso, eu quero que você me dê um feedback de como foi esse curso para você, do que já fez sentido, do que você já aplicou e funcionou, e também de fazer um pedido muito especial que você compartilhe sobre esse curso com outras pessoas, para que elas também tenham a oportunidade de fazer cursos aqui com a gente. Eu vou ficar muito feliz e muito agradecida. E assim nós encerramos mais este curso e
claro, logo mais tem curso novo por aqui, tem lançamentos por acontecer, e eu vou ficar muito feliz em ter você em outros cursos sobre comunicação eficiente aqui com a gente. Muito obrigada e até o próximo curso. Tchau, tchau.